Estamos de volta com o programa Pela Ordem. Agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que faz sempre uma análise de contexto e de conjuntura da política, da economia, das relações sociais no Brasil, no Ceará e em Fortaleza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mais uma vez, obrigado pela presença importante sua aqui no programa Pela Ordem, iniciar falando sobre contexto nacional. Como é que você avalia estes últimos fatos em que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, por meio do seu presidente, faz um debate sobre comissão da verdade com o presidente? É um assunto realmente importante pelo qual o presidente deva tratar neste momento em que se busca alavancar a economia? E tem um outro detalhe, né, Paulo? Enquanto eu e você aqui estamos conversando, ou estamos gravando, a gente não sabe qual foi a fala do presidente que causou polêmica. Quer dizer, o presidente deixa muito claro que não vai fazer aquele velho ritual de se preservar no cargo de chefe do executivo do governo federal. Ele não vai fazer isso. Nós vimos figuras como Fernando Henrique Cardoso, que como já tinha sido senador, conhecia um pouco o rito. O próprio Lula, em alguns momentos, esbravejava, tentava sair um pouco do figurino do presidente, mas voltava ao mesmo. Dilma Rousseff, que dava rompantes, mas depois era acalmada e voltava também a respeitar o rito do cargo. O presidente Jair Bolsonaro não tem essa preocupação, não tem. Ele deixa bem claro, ele deu uma entrevista para o jornal o Globo durante a semana passada que deixou bem nitidamente: eu não vou ser um presidente que vai ser criticado e não vai responder à altura. Mais ou menos isso que ele quis dizer. A questão do OAB é uma questão muito pessoal. A maneira como a OAB tem também tratado o assunto do Adélio Bispo também nos leva a pensar que existe um certo ativismo político, principalmente da figura do presidente nacional. Por isso que eu acho que o discurso do Bolsonaro foi diretamente para atingi-lo mesmo. Só que está gastando muita energia que o Brasil precisa para poder... Ele é interessante. Ao mesmo tempo em que ele é uma metralhadora giratória, a equipe econômica dele está trabalhando. Jair Messias Bolsonaro tem uma estratégia bem nítida. Ele sabe que um terço do eleitorado o segue, independente dele estar bem ou não bem administrativamente. Um terço está esperando que a economia comece a apresentar sinais positivos, tá certo? Para decidir se vai ou não permanecer com ele ou ir definitivamente para a oposição. E você tem um terço que é oposicionista. Então, você acha que ele trabalha nessa percepção de porções e aí ele Exatamente. Vai focar numa porção? Exatamente. Focar ele num terço ou dois terços? Ele não governa para toda a nação brasileira, ele governa para um terço e abre espaço para que o outro um terço venha futuramente. E um terço ele rejeita. Tipo assim, escolhi aqui muito parecido com o que o Donald Trump faz nos Estados Unidos. Modelo muito parecido. O modelo agora do novo primeiro-ministro da Inglaterra também é muito parecido nesse sentido. Quer dizer, isso não é um fenômeno localizado no Brasil, é um fenômeno a nível nacional. A grande verdade... Isso sempre ocorreu, agora está bem explícito. Pronto, Paulo, eu acho que agora você tocou no assunto, você foi primordial. É explícito. E o interessante eu e você que trabalhamos na área de comunicação, agora eu que vou lhe fazer uma indagação. A gente, às vezes, achava que as pessoas não tinham senso crítico. Às vezes a gente achava que o que nós dizíamos aqui era quase como aceito como uma verdade, não absoluta, mas uma verdade que seria difícil de questionar. O cara dizia, eu li ali, eu assisti ali, está acontecendo isso. As pessoas estão com senso crítico. Isso vale para nós, que trabalham aqui, nesse lado da mídia, como para o próprio presidente. Então, o que está acontecendo? Ele parte do princípio simples e objetivo. Eu vou dividir o Brasil entre quem é favorável a mim e quem é contra mim. E aquele setor mais neutro, eu vou esperar que os resultados na área econômica comecem a surtir efeito, que esse cidadão eleitor diga para si mesmo, olha, o Jair Messias Bolsonaro
como modelo pessoal de presidente, eu não aprovo, mas a gestão dele na área econômica eu aprovo. Agora, não é um risco, por exemplo, ele enquanto chefe de governo e também chefe, né, do Estado brasileiro, quando, por exemplo, todos os brasileiros pagam impostos, alguns pagam menos, outros pagam mais, então todos contribuem para o bolo tributário, né, e esperam ações que lhes alcancem de maneira equânime no momento em que o presidente faz essa, pelo menos assim, avalia-se que ele faz, né, essa divisão? Interessante isso que você está falando. Em síntese, o que você quer chegar? Você quer chegar que, nesse momento, existe uma parte da população que deseja que ele tivesse mais focado nos problemas que mais atinge e aflige a eles, que é o desemprego, a questão da falta de crédito, né, Paulo? As pessoas não estão consumindo. Isso é um fato. É verdade. Isso é um fato, sabe? Existe um contingente de brasileiros que não está mais nem indo atrás de trabalho, está literalmente no mercado informal. E a questão da segurança pública, que aí, eu vou dar de César o que é de César. Ele e o ministro Sérgio Moro estão atuando virulentamente, até, né? Com discurso mais rígido do que os presidentes anteriores, que eu acho que foi um equívoco do período Lula e Dilma não ter se feito um trabalho mais voltado para endurecer no combate ao narcoterrorismo. Porque aquilo que aconteceu na região norte, o que me chamou a atenção não foi mais do que aquelas 50 mortes. Foi o silêncio da população e, em alguns aspectos, o desejo da população que o número de mortos entre eles fosse maior do que aconteceu. Como se dizendo, bandido bom é bandido morto. Isso é um fato que está acontecendo na sociedade brasileira. Isso, para mim, não é um sinal que nós estamos saudáveis democraticamente, não. É verdade. Eu acho que é o inverso. Eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas em se vivemos num sistema democrático, não. As pessoas querem um sistema que funcione, onde eles tenham direito a trabalho, saúde e educação. E, principalmente, o combate à corrupção. Tanto que eu sinto, Paulo, que esse presidencialismo plebiscitário do presidente, sempre jogando um setor da sociedade que o segue contra o legislativo, representado aqui pelo Senado e pela Câmara, e vamos até colocar o STF, o Supremo Tribunal Federal, e isso lá na frente pode causar danos irreparáveis na nossa democracia.